Abram comigo, por favor, gente, para a gente ganhar tempo, em segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Por favor. Segunda Coríntios 5, a partir do versículo 11, nós iremos ler juntos até o versículo 21. Amém? Diz o seguinte, versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus, e se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Fechem os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos uma vez mais por essa noite, Senhor Jesus. Pedimos que, Pai, o Senhor nos visite, continue nos visitando pelo seu Espírito. Pai, nós queremos te pedir a graça de compreender a sua palavra, a graça de comunicar a sua palavra e a graça para viver a sua palavra. Realiza a sua vontade no nosso meio. Nos ajuda a nos constrangermos, nos alegrarmos com a sua graça e o seu amor. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Podem sentar. Aleluia. Deixa eu começar. Queridos, uma historinha breve. Em 1997, Hollywood lançou o que ficou conhecido como, naquele momento, o filme mais assistido do planeta. E esse filme ganhou essa característica por cerca de 15 anos. Ele foi o filme mais visto na história do mundo, pelo menos as pessoas foram ao cinema assistir. É um filme pouco conhecido, talvez você não conheça, se chama Titanic, né? Ele conta uma história de romance de Rose, que eu não sei pronunciar o sobrenome, e Jack. Rose, de uma família rica, boa reputação, e Jack, coitado, não tinha nem família, nem reputação, nem dinheiro. O interessante é que em uma cena do filme, eu não sei se você sabe, mas o Titanic afunda, então eu não posso falar que isso é um spoiler de um filme de 1997, mas é uma cena muito interessante que Rose e Jack eles estão correndo, tentando fugir, tentando sobreviver, e Jack consegue colocar Rose em um bote salva-vida. E eles se despedem, aquele beijo, aquela troca de olhar, o bote vai descendo até o mar, aquela música da Celine Dion começa a tocar,
eu começo a chorar, a Bebel do meu lado começa a rir, porque eu estou chorando, e eu assistindo o filme, acontece o que para mim e para todo telespectador, uma loucura. A Rose pula de volta no barco, né? Por quê? Porque naquele momento só estavam sendo salvos mulheres e crianças, e o Jack ia ficar no navio. Então, ela naquela cena, ela pula de volta no barco, o que todo telespectador, quando está vendo o filme, pensa: a mulher enlouqueceu. Ela está louca. E não só quem está assistindo o filme. Os familiares da Rose que estão no barco também olham para ela, desacreditado, e pensam: o que ela está fazendo? Ela está voltando para o barco, a cena continua, o Jack corre atrás da Rose, a Rose corre atrás do Jack, eles se encontram, e é interessante que o que isso tem a ver, a pergunta clássica, com esse grupo de versículo que nós acabamos de ler. Para você descobrir, vamos entender um pouquinho o contexto da carta de Paulo. Todos nós sabemos que aquela porta aguentava a Rose e o Jack, não é verdade? Mas voltando aqui para a passagem, que Hollywood tentou mostrar naquela cena é que o amor, mesmo hollywoodiano, comete loucuras. Enquanto todo mundo está tentando se salvar, a Rose, a Rosa, Dona Rosa, né? Tenta voltar para o navio. E eu pensando naquela cena, todo mundo, obviamente, a gente chega a uma conclusão. Ela está louca de amor, louca por amor, ou qualquer amor que Hollywood tenta nos vender. Só que o interessante para a gente entender a passagem de Paulo e linkar o que a Rose tem a ver com essa história essa noite, a gente tem que entender que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta para os Coríntios, a cidade de Corinto era uma cidade bem estratégica e bem movimentada, tinha muito comércio, ela era uma cidade de classe média alta, e o apóstolo Paulo, estratégico, geralmente ele visitava essas cidades muito movimentadas, com um grande número de pessoas passando, chegando, indo embora, e ele ficou nessa cidade durante 3 anos, pregando o evangelho. E ele prega, as pessoas se convertem, ele batiza, ele faz todo aquele trabalho pastoral, nós sabemos que é bem cansativo. Ele continua batizando, ensinando. Foram 3 anos de um longo trabalho. No final dos 3 anos, como era comum do apóstolo Paulo, ele deixa aquela cidade e vai para uma outra cidade começar todo o processo de novo, porque esse era o coração do apóstolo Paulo, um coração missionário, querendo que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de escutar sobre esse Cristo, escutassem. Só que o que acontece? As cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, a gente vai descobrir que quando o apóstolo Paulo deixou a igreja e a comunidade, falsos mestres chegaram. E o que eles fizeram? Corromperam o coração da comunidade em relação ao apóstolo Paulo. Por quê? Os falsos mestres acusavam o apóstolo Paulo de, primeiro, ele não é um apóstolo de verdade. Ele não viu Cristo. Ele não andou com Cristo. Ele é mentiroso. Segundo, ele prega uma mensagem incompleta, uma tal de graça, que você aceita esse Jesus como Messias e você está salvo. Não é nada disso. Você tem que ainda continuar na cabeça desses falsos mestres, guardando a lei de Moisés. Outra coisa, eles acusavam o apóstolo Paulo de ser um judeu desviado, que abandonou a fé judaica e agora estava pregando uma outra mensagem. Ele não tinha cartas de recomendação, ele vivia de maneira que trabalhava com as próprias mãos e ele, na verdade, tinha interesses financeiros com aquela igreja. Esses falsos mestres, quando convenceram a comunidade de Corinto a se virar contra o apóstolo Paulo, ele escreve a primeira carta, o que nós conhecemos como a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tentando um contato novamente. O que acontece? A igreja não aceitou a carta e negou a autoridade do apóstolo Paulo, que tinha ficado com ele longos 3 anos. Nas cartas, dá para perceber, em alguns versículos, que o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta, novamente aos Coríntios, que a gente não tem essa carta especificamente, mas o apóstolo Paulo falou que foi uma carta escrita em lágrimas.
Com essa segunda carta, metade da comunidade percebeu que estava sendo injusto e começou a voltar o coração para o apóstolo Paulo, e a outra metade ainda acreditava que ele era mentiroso, alguém que tinha só interesses financeiros. Então o apóstolo Paulo escreve a terceira carta aos Coríntios, que ficou conhecida como a nossa segunda carta. No grupo de versículos que nós lemos, o apóstolo Paulo está tentando restabelecer a confiança com seus convertidos, as pessoas que se converteram a Cristo através dele. Ele está tentando convencer, restabelecer relacionamento. E os versículos 11, o apóstolo Paulo está justificando a si mesmo, no melhor dos sentidos, o porquê que ele pregava essa tal mensagem de reconciliação, esse tal evangelho, qual era o motivo que ele pregava essa tal mensagem que para alguns era uma mensagem incompleta. No versículo 11 que a gente leu, o apóstolo Paulo dá a primeira motivação dele. A motivação dele para pregar a mensagem genuína era primeiramente o temor ao Senhor. O apóstolo Paulo está justificando falando, gente, eu tenho temor a Deus, por isso que eu estou pregando a mensagem verdadeira. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com Ele e Ele vai me retribuir de acordo com as minhas obras, o meu galardão. Por isso que eu estou tentando pregar a mensagem completa, a mensagem genuína de Cristo. No versículo 12, ele também fornece alguns argumentos para aquele grupo da igreja ficar convencido que ele estava agindo com sinceridade. Só que aí a gente chega no versículo 13 e no versículo 14. Por quê? Porque os falsos mestres acusavam Paulo de ter enlouquecido. Ele era um pregador judeu, um estudioso, e deve ter enlouquecido, saiu pregando uma mensagem mentirosa. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte no versículo 13 que nós lemos. Se enlouquecemos, ele não está negando que ele não enlouqueceu. Ele está falando, enlouqueci. Mas se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. E ele, no versículo 14, dá o motivo do porquê ele se enlouqueceu. Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa semana eu lendo esses versículos, nem sabia que eu ia compartilhar com vocês a palavra à noite. Esses dois versículos se destacaram para mim e eu fiquei pensando. Para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando, a gente tem que entender primeiro o próprio apóstolo Paulo. Imagina, alguém que cresceu no judaísmo, era o principal e mais estudioso, o mais dedicado aluno do judaísmo, na escola judaica dele, farisaica dele, que cresceu escutando histórias como os levitas, que se levantaram na época de Moisés, quando o povo estava adorando um bezerro, botando ídolos diante de Israel. Os levitas foram os únicos que não se dobraram àqueles ídolos. E quando Moisés desceu do monte, ele perguntou se alguém não tinha se corrompido. Os levitas se levantaram e serviram de juízo contra os seus próprios irmãos que tinham abraçado a idolatria. Imagina o apóstolo Paulo crescendo e escutando essas histórias. Ele escutou histórias como o do sacerdote Finéias, que se negou aos homens, ele negou que os homens apresentassem uma adoração, um sacrifício corrupto na presença de Deus, pegou uma espada e feriu 2 homens de uma só vez. Ele cresceu escutando histórias como de um sacerdote, Zadok, que foi zeloso em nome do Senhor e estava disposto a pegar armas e ir para a batalha se necessário fosse. Então o apóstolo Paulo, um jovem, ele escutando, crescendo com isso tudo, de repente ele descobre que tem um tal de contemporâneo dele, Jesus de Nazaré, que o povo fala que é um Messias, que morreu da maneira mais vergonhosa que alguém poderia morrer, preso numa cruz, de maneira humilhante, ao qual as próprias escrituras falam que quem morre no madeiro é um amaldiçoado. Então, imagina a cabeça dele. As pessoas estão adorando um amaldiçoado como o Messias de Israel. Está todo mundo louco.
que você está disposto a fazer agora, Paulo? Pegar a espada, como meus antepassados, e partir para a violência, para botar eles no lugar deles, porque eles ainda são um grupo pequeno. A Bíblia vai falar que em Atos, capítulo 9, o apóstolo Paulo, o versículo é Saulo, perdão, a gente vai abrir, quase que eu começo. Em Atos, capítulo 9, deixa eu ler um versículo para vocês. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças e morte. Muito interessante. No início da jornada de Paulo, essa expressão que não é comum para a gente, quando eu fui estudar, é quase uma expressão que o pessoal usa para descrever um animal quando está na espreita, sabe? Respirando aquela ameaça e morte, que ele está olhando a vítima, aquela respiração ofegante. É daquele animal que vai atacar com violência e vai matar. O irmão Lucas usa essa expressão. O Paulo era alguém que, apesar do seu zelo, estava cego por causa da sua religião e matava os discípulos desse tal Cristo, que para ele era alguém amaldiçoado. Imagina comigo o Paulo entrando na casa de um cristão, de surpresa, e tem, digamos que é um casal de crente com seu filho pequeno. E o apóstolo Paulo vai direto para cima da mulher, pega a faca da cintura dele, vamos conjecturar, bota no pescoço da mulher e grita para o marido: nega esse teu Messias. Xinga ele, nega esse tal Cristo que morreu na cruz. E o homem se nega a falar mal do Jesus dele, e Paulo mata a esposa. Depois talvez ele mata o marido, e possivelmente ele é o camarada que também mata a criança. Só que o próprio texto, mais em sequência, vai falar que o apóstolo Paulo pegou uma carta em Damasco, ele pegou uma carta com as autoridades que davam toda a liberação dele para ir até Damasco, Antioquia ali, e prender a galera e, se possível, usar de violência. Só que o que acontece? Não era o plano de Deus naquele momento. A Bíblia vai falar que no caminho para Damasco, lembrando, Paulo é alguém que está usando de violência, está matando esse grupo que ele considera herético, que ele considera pequeno ainda, ele está usando de violência para acabar com esse movimento em nome do Senhor. Só que no caminho para Damasco, de repente, ele descobre que esse tal Jesus de Nazaré, na verdade, é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia vai falar que o Senhor Deus veio ao encontro de Paulo. Imagina comigo, irmão, com todo respeito, a cena. Ele cai, a gente não sabe se ele estava no cavalo, se ele estava andando. Ele cai para trás. Ele fala, no relato dele, que uma luz mais forte do que o sol de meio-dia. Ele falou, não tem. Ele não consegue abrir o olho. Ele, para trás, ele se deparou ali escutando uma voz falando o nome dele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagina a cena. O que passaria na minha cabeça se eu sou Paulo? Vou morrer, né? Deu ruim, já era, errei, né? Oh Deus, oh vida, mundo cruel. Só que esse Deus que tinha ele tinha todo o poder, e ele, se matasse Paulo, não estava fazendo nada de errado, já que Paulo estava matando os próprios filhos desse Deus, na verdade chama Paulo para o ministério. Então imagina o apóstolo Paulo escrevendo essa carta, anos depois, para os irmãos que estão em Coríntios, falando, os judeus estão falando que eu enlouqueci, ele está falando, eu realmente enlouqueci. Eu estava indo em uma direção. Não fiz nada para que ele aparecesse para mim, não fiz nada que merecesse isso, eu era o mais violento e matava o próprio povo dele, e ele apareceu para mim no caminho, e me chamou para o ministério, me chamou para ser salvo, me chamou para anunciar a mensagem dele. Logo, se eu estava no caminho de Damasco, ele mudou totalmente a rota para seguir esse Cristo. E essa noite temos dois grupos, geralmente, na igreja. Os irmãos que ainda estão indo para Damasco,
ainda estão seguindo a sua vida de acordo com o que sempre quiseram, ou de acordo, um pouco distante de Deus, nunca deram talvez alguma atenção, ou se deram, ainda não têm um relacionamento com Ele. E talvez essa noite seja uma noite que o próprio Deus, como fez na vida de Paulo, está atravessando o seu caminho para se encontrar com você em graça e amor. Ou talvez também nós temos o grupo dos irmãos cristãos, eu me incluo, que sempre vão ter que ficar lembrando, como fez o apóstolo Paulo, sempre lembrando do seu próprio caminho para Damasco. Por quê? Porque nós temos a tendência de nos acostumarmos com o amor de Deus. A gente se acostuma com o que parece religioso e para de verdadeiramente se importar com o que realmente é importante, que é Cristo. E eu quero que você entenda, nós não fizemos nada para merecer o que a gente recebeu, irmão. A gente não fez, não há merecimento em mim, não há merecimento em você. Eu sou bonzinho, deixa eu te falar, não é. Você não é bonzinho. Se eu passasse num telão aqui, tudo que você pensou sobre as pessoas que você ama, na última semana, você acha que ficaria envergonhado? Eu ficaria envergonhado. Eu estou falando que passasse das pessoas que eu amo. Imagina as pessoas que eu nem gosto, né? Eu ficaria também envergonhado. Então imagina a cabeça de Paulo, pensando sobre esse encontro. Não fiz nada para merecer. Eu matava o próprio povo dele. Eu era violento, usava de violência. E de repente esse próprio Deus saiu das regiões celestiais e se encontrou comigo em uma tremenda graça e amor. E a partir dali eu realmente enlouqueci, nas palavras do apóstolo Paulo. Mas o que esse amor causou em Paulo? Ele fala que constrangeu ele. Ele ficou constrangido. Ele ficou impelido de não andar mais naquela direção que ele andava e partir para uma outra direção. Ele enlouqueceu como a Rose, só que a Rose, apaixonada pelo Jack, enlouqueceu por amor, pulou de volta no navio onde ela tinha a chance de morrer. O apóstolo Paulo encontrou um amor mais sublime, mais puro, mais poderoso, mais real, e mudou totalmente o direcionamento da vida dele para seguir esse Deus que foi tão gracioso com ele. Só que quando eu estava lendo sobre amor que constrange, eu lembrei de uma história minha, dos meus 18, 19 anos, quando eu era só um irmão filho de uma mãe crente que achava chato a beça a igreja, né? E eu lembro que eu jogava bola com meus quase 25 quilos a menos, aleluia, e eu tive um problema no calcanhar direito. Qual o problema, Igor? Quase nenhum médico soube me falar o que é que eu tive, para falar a verdade. Eu dormi um dia normal, joguei bola no prédio, tinha quadra, joguei com os amigos, conversei com os amigos à noite, cheguei em casa, tomei banho antes de dormir, irmão. Cheguei em casa, tomei banho, dormi, e no outro dia de manhã, quando eu fui descer da cama, eu já não conseguia encostar o pé no chão. Calcanhar, a sola doía terrivelmente. E eu, tentando lembrar, será que eu tomei uma falta mais violenta? Será que aconteceu alguma coisa no futebol? Não lembrava de nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e aquela dor terrível no meu pé. Fui no médico, o médico falou que poderia ser aquilo que dá no calcanhar, que eu esqueço o nome, esporão, isso. É isso, vai passar, toma remédio, nada. Fui em outro médico, um terceiro. No quarto médico, meu pai me levou no médico que era da seleção brasileira, me senti até um jogador realmente. Eu esqueci o nome dele, Dr. Runco, se não me engano. Levei os exames, fizemos novos exames. Ele falou assim para mim, rapaz, no seu calcanhar, numa parte muito minúscula do seu calcanhar, parece que você tomou, a expressão dele foi, você tomou uma mordida. E está faltando uma parte minúscula do osso. O que está acontecendo? O osso normal está faltando, parece que tomou uma mordida, ficou uma parte pontiaguda e está esfregando no tendão
e está inflamando o tendão e possivelmente essa é a dor que você está sentindo, a causa. Eu falei, ok, doutor, mas o que a gente faz? Ele falou, a gente tem duas opções. Ou a gente opera e eu tenho que abrir o seu calcanhar, tirar o tendão, lixar essa parte desse osso, voltar com o tendão, costurar tudo e esperar bastante tempo para você voltar a andar e depois fisioterapia, porque essa região é uma região muito... passa pouca circulação de sangue, então demora muito para regenerar. Ou você só dá tempo ao tempo, e esse ossinho vai calcificar, vai demorar, vai calcificar, sua batata da perna vai atrofiar, sua coxa vai atrofiar a musculatura, e depois desse tempo você volta a fazer fisioterapia e volta a andar normal. Eu falei, doutor, já estou chamando o homem de pastor, olha só, Jesus, doutor, mas tipo, tem que viver, né? Eu não posso ficar em casa com o pé pro alto todo dia. Ele, então, para isso, então, eu vou te passar uma... Como é o nome daquilo que bota dentro do tênis? Palmilha de borracha específica e vou te dar um tênis específico que tem uma mola grande, eu acho ele muito bom, não sei o quê. Eu vou pedir para você comprar esse tênis e a palmilha. Ok. Tinha meus 18, 19 anos, não estava trabalhando na época. Meu pai saiu, infelizmente, da consulta e falou, filho, não posso comprar o tênis agora. Eu, não, de boa, pai. Vou ver com a minha mãe o que a gente faz para comprar o tênis. Vou ver, vou tentar falar com a dona Rosa. Dona Rosa falou para mim, filho, agora a gente não consegue comprar, mas eu peço um cartão de uma amiga, a gente parcela, faz alguma coisa. Eu, não, mãe, deixa o cartão virar, mês que vem a gente compra, eu fico esse mês de cama e mês que vem a gente compra. Mas você tem que andar, tem que se movimentar. Eu, não, tudo bem, eu vou, Dr. House, né? Eu vou capengando em cima do pé esquerdo, vou vivendo, vou sobrevivendo e está tudo certo. Capenguei tanto no em cima do pé esquerdo que fiquei com tendinite no calcanhar do pé esquerdo. Parei de andar totalmente. Nem pé direito, nem pé esquerdo funcionava. Fiquei em casa, uma tristeza terrível. Falamos com o doutor novamente, ele passou uma injeção para eu tomar semanalmente, por causa da dor nos pés. Outro médico. Obrigado, dona Rosa. Viu que é simultâneo, né? Aí outro médico passou a injeção, eu tomava injeção semanalmente, os primeiros dias eram legais, depois voltava a doer de novo, era uma coisa terrível. Eu lembro que uma irmã da igreja, nesses dias, chegou lá em casa, e minha mãe sempre gostou de casa cheia, se você não conhece a dona Rosa, irmão, chegou lá em casa, bateu na porta e falou, vim trazer um presente para o Igor. Eu não conhecia direito a irmã, porque achava os crentes meio chato, e também trocava ali ideia quando elas iam lá em casa, almoçar, mas também logo ia para o quarto. Fui capengando até a sala, e ela falou assim para mim, então, Igor, ontem eu estava orando, e Deus falou ao meu coração, compra um tênis para o filho da Rosa. E eu fui no shopping agora, comprei um tênis, estou trazendo para você, mas não vou poder ficar, tenho que ir embora. Nisso eu estou recebendo o tênis, irritadíssimo com a minha mãe, né? Aí eu, não precisava, irmão, não sei o quê, tá bom. A moça foi embora, virei para minha mãe, falei, mãe, a senhora pediu o tênis para ela. Pô, eu falei que não precisava, eu falei que... A resposta da minha mãe, tu tá maluco? Tu pediu para eu não pedir. Eu não pedi. Eu não tenho nada a ver com isso, Igor. Eu não pediu. Tá bom. Peguei o tênis, fui pro meu quarto, abri a caixa, era exatamente o tênis que o doutor tinha pedido para eu comprar, só que eu não tinha avisado nem para minha mãe, nem para ninguém que era aquele tênis, eu só sabia o modelo. Quando eu olhei o tênis, irmão, eu fiquei constrangido. Porque eu olhei para o tênis e eu falei, eu nem gosto dos crentes. Eu nem falo com os crentes. Eu acho esse Deus chato. Ele só quer tirar os prazeres da minha vida. Se eu namorar, não posso transar. Se estou em casa, não posso ver pornô. Se saio com os amigos, não posso beber. Se Deus da minha mãe é chato. Me esforçava para nem pensar nele, nem falar dele, nem falar com ele. Não fazia nada a favor dele, eu sabia que ele estava lá no céu, eu estava na terra e
Se tudo corresse bem, um dia ele ia ser misericordioso, eu, no leito do hospital, ia pedir perdão e ele me salvava. Mas queria viver a vida longe dele. Parecia mais razoável para mim. Só que quando, com aquele tênis nas mãos, passando isso tudo na minha cabeça, o sentimento que eu tive foi de constrangimento. Porque ele se preocupou comigo mesmo quando eu nem me importava nada com ele, nem orei pedindo tênis, porque eu não queria falar com ele. E ele ainda assim pediu para alguém que nem me conhece direito comprar o tênis, a pessoa comprou o tênis certo e me deu sem se preocupar comigo. Irmão, eu olhei e fiquei constrangido. Eu falei, ele não está errado. Chorei um pouco, enxuguei o rosto, botei o tênis e me esforcei para não pensar nele. E continuei os próximos meses. Mas me senti constrangido. Durante essa semana, eu e o Maurição, a gente estava dando aula para a galera que vai se batizar. E a maioria são adolescentes, tem pessoas com 13, 18, 17 anos. Estou eu e o Maurição conversando com os meninos. E eu estou pensando assim, o Maurição está falando, eu estou pensando, meu Deus, eu virei o tio chato. E eu começo a rir, o Maurício já entende o que eu estou pensando, ele já começa a rir. Eu falei, Maurição, eu odiava a aula de religião na escola. A gente está dando aula, e o Maurição, eu sei. Não, mas vamos falar. E eu conversando com os garotos, a gente rindo, os garotos rindo, um ambiente agradável. Eu falei para os garotos assim, vai fazer mais sentido essa história para vocês, meninos. Imagina que você foi o pior filho naquele ano, que você foi mal criado, respondeu seus pais, está sendo rebelde, o seu pai sabe que você está sendo rebelde, você sabe que está sendo rebelde, e aquele clima terrível dentro de casa, você não está estudando, está matando aula, está fazendo coisa errada. Chega um dia específico da vida, e o seu pai, você recebe a notícia na escola que você vai ser reprovado. Mas você, tá bom, reprovado, nem vim para a aula mesmo. Tá bom, tá ótimo. E naquele dia o seu pai chega com um presente para você. E você tem que falar para o seu pai que foi reprovado. E o seu pai com um presente. Então você fala assim, pai, antes de você me dar o presente, deixa eu te falar logo. Fui reprovado na escola. E o seu pai vira para você e fala, eu sei, filho. Tá. Se o senhor sabe, menos mal. Não me importo. Fui reprovado, é isso mesmo. Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Aí o seu pai vira para você e fala, mas então, filho, eu tenho um presente aqui para você. Pai? Presente? Que presente? E o seu pai te dá um presente. Quando você abre o presente, é um PlayStation 5. Eu falei para os meninos. Os meninos começaram a rir na aula. Um PlayStation 5 é o melhor presente que você poderia receber, mesmo você sabendo que foi o pior filho que poderia, e o seu pai te conhecendo sabe que você não foi tão legal também. Qual seria o seu sentimento recebendo o PlayStation 5? Um dos meninos, né, de 13 anos, que eu nem lembro o nome dele, Maurição, perdão, Gabriel virou na câmera e falou, eu ia ficar constrangido. Eu falei, exatamente. É esse constrangimento aí. O cristianismo é a gente recebendo o maior presente que a gente poderia receber, e quando você se depara com Jesus olhando para você, você fica constrangido. Por quê? Porque ele é demais. E você sabe que não merece e não fez nada para merecer. Você, nesse exato momento, você sente o constrangimento que o apóstolo Paulo sentiu em talvez escala um pouco maior, porque espero que você não tenha matado ninguém, né? E o apóstolo Paulo era violento. Mas eu pensando sobre tudo isso, versículo 13, 14, o apóstolo Paulo falando, o amor dele me constrange. Eu fiquei tentando entender a cabeça do apóstolo Paulo, lembrando da experiência dele. Nos versículos seguintes, 15, 16, 17, 18, o apóstolo Paulo vai falar o que é essa mensagem que o pessoal acusava ele de ser uma mensagem incompleta. E ele fala que essa mensagem é o ministério da reconciliação que ele recebeu. Que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo inteiro por meio da cruz. E agora era como se Deus estivesse dentro dele,
clamando ao povo para o povo se voltar para Deus, porque o povo, todos nós, viramos as costas para o Senhor. E ele chama essa mensagem de Ministério da Reconciliação. E pensando nessa mensagem, ele fala, não fui só eu que recebi a mensagem no versículo, ele fala, todos nós recebemos esse ministério da reconciliação. E eu pesquisando, pensando sobre reconciliação, para você se reconciliar com alguém, primeiro, as duas partes não podem estar se falando por algum motivo. Geralmente tem alguém que ofendeu o outro, ou os dois se ofenderam e pararam de se relacionar. Na nossa relação com Deus, existe uma parte que é a ofensora e a outra parte que foi a pessoa que foi ofendida. Na história do Evangelho, a parte ofendida veio atrás da parte ofensora. E isso não te constrange, irmão? Eu e você somos a parte ofensora. A gente que não se importa com ele, irmão. A gente quer ser legal, não se importa. A gente não se importa com o que ele sente, com o que ele pensa, com o modo de vida que ele quer. A gente não se importa. Simples, não me importo. Se você for sincero com seus sentimentos, você vai perceber que o seu coração, na verdade, não se importa. O apóstolo Paulo falou que realmente ele conhecia a verdade, mas o coração dele sempre estava fazendo o que era errado. Ele fala isso em Romanos capítulo 8. Só que essa parte que foi ofendida veio atrás de você do mesmo jeito que foi atrás do apóstolo Paulo. E isso constrange a gente quando a gente pensa na história. Eu não merecia, não sei você talvez ache que merecesse. Desculpe, irmão, ninguém merece. Se ele fosse justo, sem usar de misericórdia e graça, ele matava todo mundo, estava no 0-0, e era o que a gente merecia de verdade. Mas até quando ele é justo, ele usa antes de misericórdia. Em Apocalipse ele fala com um dos líderes da igreja, que ele era fiel, só que ele permitiu na igreja a prostituição cultual. As pessoas estavam se relacionando sexualmente, os líderes estavam se relacionando sexualmente, e o Senhor Deus falou que era para eles se arrependerem, porque se ele não se arrependesse, ele ia até a mulher e botar ela de cama e ia tocar nos filhos. Eu lendo isso em casa, eu pensei, mas parece injusto. Não tem nada a ver, os filhos da mulher não fizeram nada, a mulher que está se relacionando sexualmente. Só que, pensando bem, ele está avisando antes de fazer, irmão. Ele está usando de uma graça e misericórdia gigantesca. As pessoas estavam em Apocalipse ali, corrompendo uma das igrejas. Os líderes estavam se relacionando em pecado, sexualmente entre si. E ele ainda avisa o que vai fazer. Gente, se arrepende, senão eu vou vir com mais força. Mas eu quero que você se arrependa. Na nossa vida, ele faz exatamente a mesma coisa, arrependam-se. A mensagem de Jesus em Mateus capítulo 4 foi essa, arrependam-se, porque o reino está vindo. E agora a gente está no período de tempo para se arrepender. Só que se ele só salvasse a mim e você, já estava ótimo. A gente foi salvo, a gente fica num cantinho do céu ali e tá bom. Aí a Bíblia vai falar que por causa do meu pecado, Cristo se fez pecado. Uma frase que eu li de um autor diz o seguinte: Deus tratou Cristo como nós merecíamos ser tratados, a fim de que Deus pudesse nos tratar como Ele trata a Cristo. Alguém morreu no seu lugar. E foi bem uma dívida paga com alto preço. E quando eu penso sobre todas essas coisas, eu pensei, se o Senhor só me salvasse, eu já estava ruim. Já ofendi todo mundo do céu, Deus, os anjos, todo mundo. Se o Senhor só me salvasse, já estava bom. Aí eu leio em Jeremias 31, versículo 3, o seguinte: com o amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí para mim. Aí eu falei, Deus, para com esses negócios. O Senhor está conquistando meu coração. Depois que a gente se constrange com a mensagem de Cristo e a mensagem do Evangelho,
e se sente constrangido, eu vou usar uma frase do Rodolfo, ex-Raimundos. Ele fala o seguinte: eu não me importava com a minha vida e nem queria ela tanto assim. E ele fez tanto para me ter, nada mais justo que eu me dar para ele, então, eu me entregar a ele. Com esse amor eterno que nós fomos alcançados, ou nós estamos no caminho de Damasco, seguindo uma direção específica de acordo com a nossa vontade, ou a gente foi constrangido por causa do amor e quer viver com ele. A palavra de Deus vai falar que a doçura, a abundância celestial eternas à destra dele. A palavra de Deus vai falar que ele não só te salvou, mas fez você se sentar no trono com ele nas regiões celestiais. A palavra de Deus vai falar em João capítulo 17, quando o próprio filho está orando ao pai, ele fala o seguinte: Pai, eu amei eles aqui, do mesmo jeito que o Senhor me amou. Do mesmo jeito que o Senhor me amou, eu amei eles aqui. Pai, que eles sejam um conosco, como eu sou contigo, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Quando eu penso no Ministério da Reconciliação, e já estou finalizando, eu percebo que a mensagem do Evangelho, primeiramente, é a gente com o nosso Senhor Deus, que a gente estava afastado dele, ele fez de tudo para te ter de volta. E essa mensagem vai ser vivida primeiro na nossa devoção com ele. Ele é maravilhoso, gente. Quando você se volta para ele, você se constrange e você percebe que é só o início de alguma coisa. Continua andando, você vai conhecendo ele mais, vai crescendo, ele vai fazendo promessas maiores, você vai se sentindo mais indigno, e ele vai te falando, como o nosso pastor Pedro falou pela manhã: eu te amo, 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 eu te amo. Quando eu fui constrangido por esse amor, eu pensei comigo mesmo: Deus, não sei se o Senhor sabe. O Senhor deve saber. O Senhor é melhor do que sexo. O Senhor é melhor do que droga. O Senhor é melhor do que qualquer pornografia que eu já vi na minha vida ou qualquer prazer momentâneo que eu já procurei. O Senhor é muito melhor do que todas essas coisas. Eu posso estar perto do Senhor. E ele começou a fazer promessas maravilhosas, onde eu ficava cada vez mais constrangido. Queridos, nessa noite, o nosso ministério, a gente tem que entender que foi nos dado a mensagem da reconciliação. E o povo desse Deus que recebeu essa mensagem, na verdade, está brigando entre si por coisas menores. Como aquela frase que eu já repeti na pregação: nas coisas essenciais que haja unidade, nas não essenciais que haja liberdade, e em todas as coisas sempre amor. Porque às vezes, até quando a gente está certo, a gente está tão zeloso como o apóstolo Paulo, ou como o apóstolo Pedro, que a gente pega a faca e corta a orelha de alguém. Mas eu estou certo. Tá, mas agiu da maneira errada. A gente tem que viver entre os irmãos em amor, sabendo que ninguém se senta na mesa de Cristo porque fez alguma coisa para merecer. Eu e você, a gente se senta na mesa. Imagina se sentar, entende a cabeça antiga. Se sentar na mesa é ter um relacionamento, é estar com ele. Imagina, você sabe que você foi inimigo dele, ele está te chamando: senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. Você se senta constrangido na mesa lá, tremendo. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar aqui. E ele te serve em amor. Ele se levanta e te serve. Ele faz o papel do garçom, irmão. Ele te serve em amor. A mesa de Cristo, onde a gente ceia, é a mesa de todas as pessoas que são indignas. Ninguém é digno de estar sentado ali. Eu não sou, você não é. E a gente briga um com os outros por coisas banais. A gente abraça ideologias que Cristo nunca abraçou. A gente briga por besteira, irmão. E lendo a frase de um autor chamado Ray Stedman, ele falou o seguinte:
A melhor evidência que fomos alcançados pela graça e pelo amor é a mudança que ocorre em relação à maneira como vemos uns aos outros. Sua posição, sua cor, seu sexo, sua riqueza, seu partido político deixam de ser importantes. Todas as pessoas passam a ter um valor infinito, pois foram e são feitas à imagem de Deus. E elas podem ser redimidas por Cristo. E para falar a verdade, nada mais importa além disso. Que essa noite, quando a gente for ceiar, primeiro a gente lembre o que ele fez. Igor, tá um clima tão... Irmão, ele te alcançou em constrangimento. Entende? O amor dele é tanto sobre a sua vida que você deve ficar constrangido. Se permita ser constrangido pelo amor dele. Mas eu não conheço ele ainda, Igor. Como o apóstolo Paulo, hoje ele está atravessando o seu caminho. Ele está atravessando o seu caminho para Damasco, para te dar uma outra oportunidade, um outro direcionamento. A gente sabe que a vida longe dele não vale a pena. E às vezes, quando a gente começa a se relacionar com ele, a gente ainda gosta muito das coisas lá de fora. Mas se a gente ficar cada vez mais perto dele, vai percebendo que aquilo vai perdendo valor. Ele vai crescendo, o amor vai crescendo. E como eu falo geralmente quando eu estou em oração, eu falo: Senhor, eu não sei se o Senhor sabe, mas o Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. O Senhor é muito bom. Eu não sei se o Senhor sabe o quão bom é estar com o Senhor, porque o Senhor sempre esteve com o Senhor. Mas se o Senhor não sabe, deixa eu te falar, é muito bom estar com o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Vamos ficar de pé essa noite? Eu gostaria, obviamente... tá bom, Igor, você pregou. O que tem a ver Rose com Jack? Na história da Rose e do Jack, ela faz uma loucura por amor? Faz uma loucura por amor que ela acreditava que era o amor que ela tinha. Na vida cristã, a gente também faz loucuras de amor. O maior amor é viver como um sacrifício vivo. É viver uma vida sagrada, que às vezes quando a gente escuta a palavra santo, parece chato, né? Viver uma vida santa, chata. Não é, irmão. Santidade tem a ver com ser diferente. Ele é um Deus diferente de tudo e de todos. Viver uma vida santa é viver uma vida de acordo com a vontade dele, que é diferente. Eu pedi ontem para Manu cantar uma música, não foi, Manu? Eu sou ousado, né? Até a música eu gosto de escolher, Jesus amado. E eu falei, eu amo esse louvor, porque o louvor fala: Senhor, eu consagro a Ti a minha vida. Eu prometo, eu vou viver essa vida aqui que eu tenho, que é só uma e passa rápido demais, de maneira sacra. Eu vou me dedicar a você, eu quero Te conhecer. Eu vou contar sobre as Suas maravilhas, sobre as Suas histórias. Eu só Te peço, Jesus, que o Senhor continue me visitando com o Seu amor, que cada vez mais me constrange. Quando mais novo, eu assistia pornografia e me masturbava na frente da TV, e quase a maioria dos homens passam por essa luta. E eu lembro que uma das vezes, quando eu estava no meio do site pornô, já crente, pecando, já não estava tão gostoso, não estava tão legal, porque aquilo incomoda. E você fala: peraí, Deus, deixa eu ver um negócio aqui. Não quero, deixa eu focar aqui. Como um pastor uma vez disse, depois que eu conheci ele, nunca mais eu pequei em paz. E eu vendo aquilo no meu coração, irmão, eu não estava querendo escutar ele. Eu estava querendo ver o trem. Eu não estava querendo escutar ele, mas no coração saltou. O coração saltou assim: você não precisa. Eu falei: Jesus, mas eu não sou perfeito não quero. E no coração saltou: eu nem quero que você seja perfeito sem mim. Eu quero que você vença isso comigo. Nunca foi minha intenção que você vencesse pela força do teu próprio braço.
Eu não quero ninguém perfeito sem mim. E eu, constrangido, já chorando, fechei o site e falei: Senhor, o senhor não pode fazer esse negócio. Eu estava vendo o pornô, do nada o Senhor quer vir, invade meu coração e começa a falar: eu estou pecando, Jesus. E no coração ele de novo falou: você não precisa. Quando eu fechei, irmão, o site, quando eu fechei, eu lembro que no meu coração veio assim, ó: muito obrigado. Eu falei: não. Muito obrigado não. Peraí, tem coisa errada aqui. Muito obrigado. Jesus, eu que estou errando, indo contra o Senhor, eu que estou pecando, o Senhor vem a mim e graça e misericórdia, com todo o seu amor. O Senhor pode vir martelar minha cabeça, me matar, tá tudo certo, eu mereço, mas o Senhor vem em amor, me conduz a um lugar. Depois que eu só obedeci o Senhor vem e agradece. Obrigado. Imagina o apóstolo Pedro escutando Jesus falando assim: Pedro, fica comigo, deixa eu orar. Pedro, ora comigo 1 hora, eu estou precisando da sua ajuda, me ajuda. Imagina Pedro falando: peraí, você é Deus, eu não... o Senhor está pedindo ajuda. A Bíblia vai falar que no nosso ministério, na nossa vida cristã com Ele, nós somos embaixadores, co-participantes com Cristo. A gente está junto com Ele. Eu brinco, é como se Ele fosse jogar um jogo de futebol profissional, uma Copa do Mundo, e escolhesse o pior jogador, o sem perna para jogar bola. É altamente constrangedor a mensagem dele. Você vai crescer, e como o Igão falou semana passada, cada vez que você crescer mais, descobrindo a Jesus, descobrindo a mensagem dele, mais constrangido você vai ficar. E aquilo vai te empurrar para um lugar de amor, de deleite. E você vai começar a falar assim: eu não gosto. Sexo não precisa. Drogas não. Mentira não. Fofoca não. Eu quero o Senhor. De repente Ele te enche com o Espírito dele, que é santo, e conduz você, que é impuro, para um caminho que é santo. Irmão, é loucura. Que essa noite a gente saiba de tudo que Cristo fez para que a gente se assentasse na mesa com Ele. A mensagem do Evangelho, como o pastor Hernandes Dias Lopes falou, a religião é o homem tentando se achegar a Deus. O Evangelho é Deus tentando se achegar ao homem. Por isso que na religião existem muitas religiões, muitos homens de maneiras diferentes tentando se achegar a Deus. Mas o Evangelho, que é o Deus verdadeiro tentando se achegar aos homens, só existe um, que é por meio de Cristo Jesus. Vamos louvar e daqui a pouco a gente ora, tá bom, irmãos? Deus ama vocês. Manu, canta, senão eu vou ficar falando e vou cantar. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Então te louvaremos para sempre, Jesus. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo